Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje dando continuidade ao conteúdo da aula passada. Na aula passada a gente trabalhou o desenvolvimento de menus de navbars com HTML puro e a gente chegou a esse seguinte resultado aqui. Na aula de hoje nós vamos usar a folha de estilo em cascata CSS para personalizar, para dar uma vida a esse nosso menu. Antes da gente dar início, antes da gente ir para a programação dita, é importante a gente revisar alguns conceitos. E aqui eu deixei essa lista dos principais conceitos. Eu vou disponibilizar depois para vocês no Google Drive uma lista mais completa do conteúdo da aula de hoje. Mas para a aula de hoje em si, o que vai ser importante para a gente vai ser esse display block. Isso aqui são propriedades do CSS. Todos esses itens aqui são propriedades do CSS. Eu coloquei aqui o item e a descrição. E aqui eu coloquei, vamos começar pelo esse display block. Display block ele vai juntar o nosso menu dentro de um bloco. Quando a gente for para a prática, a gente vai entender melhor. E aqui ele dá uma definição do que seria esse display block. Esse display line, que a gente vai usar muito, é muito importante, ele vai juntar o nosso menu em apenas uma linha. Como assim, François? Se eu vou para aqui para o menu da aula passada, eu tenho aqui, a minha lista está um abaixo do outro. Quando eu usar o display inline lá, ele vai colocar tudo isso aqui numa linha, né, aqui na frente. Então, a função desse cara é colocar todos esses elementos do meu menu em forma de linha, inline. E o display block vai juntar esses caras. Então tá aqui, né? A propriedade display line faz com que os elementos HTML sejam renderizados em line, um ao lado do outro. Esse list style none, ele vai alterar o marcador da minha lista, certo? A gente vai também ver isso aqui na prática. Ele vai alterar o marcador, que é esse íconezinho aqui. Eu tenho também aqui o pad, que vai dar um espaço, né, em cada um desses componentes. O padding vai dar um espaço em cada um desses componentes da minha linha. Quando eu colocar quando eu colocar esse menu em linha, ele vai dar um espaço em cada um dos componentes da minha linha, mas por enquanto aqui está um abaixo do outro. Por exemplo, início, vai ter um espaçozinho no topo, vai ter um espaçozinho à direita, à esquerda e embaixo. Então está aqui. O pad, eu posso dar um espaço no topo, acima, hint, à direita, no bottom abaixo e left à esquerda. Então eu posso trabalhar aí um espaço para cada um. E tem outros aqui, pessoal, tem outros que não estão aqui. Tem outros componentes, outras propriedades do CSS que não estão aqui, que a gente vai usar nessa aula, como text decorate none, e outros que a gente já sabe, o width, altura, largura, então alguns já sabem. Vou colocar aqui os que são novos. Os que são novos eu coloquei aqui que vocês vão precisar dar uma estudada. E vai estar no conteúdo, vai estar na atividade da próxima aula. Recebi o trabalho do pessoal que me enviou. Nem todos me enviaram. É bom vocês trabalharem no desenvolvimento dessas atividades para depois vocês não se prejudicarem, certo? No retorno das aulas, que se Deus quiser vão retornar logo logo. Então trabalhem em cima dessas atividades para depois não se prejudicarem, certo? Os trabalhos estão corrigidos, estão anotados aqui, eu dei uma avaliação para quem fez as atividades. Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Para trabalhar o CSS desse menu que a gente fez na aula passada e nos que vocês fizeram na atividade, para trabalhar o estilo disso aqui, para me dar uma personalização nisso aqui, para me personalizar esse carinha aqui, eu preciso de usar a folha de estilo. Preciso de usar CSS. Então, para isso, eu já criei o meu CSS aqui. Você vai também no seu computador, cria o CSS. Quem não tem computador pode fazer no caderno, não tem problema. Faz anotações desses atributos que eu vou passar aqui. Anota as explicações, pega os cadernos, certo? Para você fixar o conteúdo. Então, eu criei aqui minha folha de CSS. Chamei o meu CSS aqui, ó, né? Link, href, style, cita. Chamei o meu CSS aqui, certo? Que foi essa folha que eu acabei de criar, menu.css. Chamei ele aqui, já está linkado, já é para estar funcionando.
Tranquilo? Então, pessoal, a gente usou div, a gente usou class. Nesse caso aqui, nós vamos chamar direto pelos atributos do HTML. Por exemplo, o L. O L é do menu. Então, eu vou lá no meu CSS e vou chamar aquele L. Chamei o L, não tem segredo. Chamei o L no CSS. Certo? Para dar uma... Só para a gente testar se está tudo ok. Né? Só para a gente testar se está tudo ok, vamos dar aqui um background color. Background color. Vou colocar o Ads. Coloquei o Ads. Salvei. Vou lá no meu menu e aperto F5. Então está funcionando. Né? Ficou vermelho. Então esse background color é uma propriedade do CSS que não tem segredo. Eu já expliquei isso aqui para vocês, a gente já usa isso aqui no dia a dia. Beleza. Nós vamos deixar background color para depois. Vamos começar aqui dando um list style none. Vou rodar, vou lá no meu texto, F5, e veja que este list style none, como eu falei para vocês lá no texto aqui, list style, esta propriedade é usada para alterar os marcadores do item da lista. Então, ele tirou os marcadores, aqueles pontinhos que tem aqui. O list style none é responsável por tirar os marcadores das listas. Certo, pessoal? Então, a principal função é alterar os marcadores da lista. Certo? Eu poderia colocar aqui, botar um marcador numérico, poderia botar um marcador de texto, mas eu preferi por none. Nona é nada, vazio. Certo? O list style none, nada, vazio. Então, disse que ele não vai ter marcador, até mesmo porque não faz sentido o meu menu com o marcador de lado. Então esse aí, pessoal, já é o primeiro da nossa lista para vocês usarem. A gente falou em padding, que eu falei para vocês que era uma margem no topo, margem à direita, margem à esquerda, né? E margem abaixo. Se eu voltar aqui no meu texto, eu falei para vocês aqui. Então o padding, ele vai dar uma distância entre cada um desses elementos aqui, certo? Só que no meu menu em cima aqui, eu não quero nesse meu menu, né? Nesse meu menu aqui, eu não vou querer nenhuma distância nesse momento entre eles, nenhuma distância. Então, eu vou colocar o padding. Lembrando, pessoal, se você quiser usar de um por um, pad top, pad wind, você pode colocar lá, tá bom? Você pode botar pad topo, vamos colocar 0 em tudinho. Pad topo, 0. Pad hand, 0. Pad boot, 0. Pad left, 0. Então, eu posso colocar lá. Agora sim, eu estou copiando muito código desnecessário. Eu posso pegar só o padding e botar lá, e o browser, o navegador, vai entender que eu já estou setando esse valor para todos os pages. Então, beleza? Então, vou fazer só isso. Ao invés de colocar de um valor para um, né? Ah, Francisco, como assim? Vamos lá. Podia fazer isso, ó. Padding topo. Padding topo. Podia botar 0. Aí, padding left. Poderia colocar 0. Aí, padding button. Eu poderia colocar 0. Padding width. Podia colocar 0 pixel também. Pixel. Beleza. Mas para mim não escrever desse tanto de código desnecessário, eu posso botar só pad, posso setar 0, que ele vai entender que eu fiz e que eu setei esse valor para todos os caras do pad, todos os componentes do pads. Além do pad, eu tenho margem também, uma margem direita, margem à esquerda, margem ao topo. Margem, eu já expliquei margem para vocês, não vou entrar muito em detalhes. E margem vai ser 0 pixel também. Tranquilo, né? E agora eu vou colocar um background color, que também não tem segredo, o background color. Eu vou colocar essa cor aqui, para ficar um estilozinho bem legal.
Vou colocar asterisco, EDE, DED, que é um cinza que vai ficar bem legal. Vou salvar, vou vir aqui no meu browser, vou apertar um F5, olha só, já ficou a minha cozinha aqui. Beleza, então tudo que a gente tinha para trabalhar no L, a gente trabalhou. Agora, nós vamos trabalhar na LI. Lembrando que a UL é todo o menu aqui. A UL é todo o menu. Vamos ver aqui, olha só. A UL, trabalhando na UL, eu trabalhei nisso aqui tudo, nesse conjunto todo. Agora eu quero trabalhar em cada um desses componentes de forma específica. Então eu vou chamar a LI. Vou chamar a LI e vou dar uma configuração para todas as LI. Vou vir aqui no meu CSS, vou chamar a LI. Certo? E na minha LI, eu vou dizer que todas as minhas linhas da minha coluna, todas as LI, vão deixar de ser linhas e vão passar a ficar um ao lado do outro, vão passar a ser colunas. Então, início, quem somos, serviço, contato, está um abaixo do outro. Eu quero que elas deixem de ficar um abaixo do outro. Eu quero que elas deixem de ser linhas e passem a ser colunas. Então, nós vamos usar o display inline, que vindo aqui na minha descrição que eu deixei para vocês, display inline, a propriedade display inline faz com que o HTML seja renderizado inline, um ao lado do outro. Então, eu vou colocar os meus componentes um ao lado do outro. Então, aqui eu vou colocar o seguinte, display inline. Pronto, salvei. E automaticamente, para os componentes da minha lista, ficar um ao lado do outro, tá vendo? E já deu aqui, ó, um designzinho parecido com o menu, coloquei um ao lado do outro. Tranquilo. Então, display line, coloquei um ao lado do outro. Só que agora eu não vou mais mexer nas minhas linhas, eu vou mexer nos meus links, no usar aqui, ó. O A. Todo mundo sabe, vocês sabem lá desde o começo do curso com o outro professor coordenador, que o A é o link. E eu vou pegar esses links e vou configurar todos eles, certo? Eu vou pegar esses links e configurar todos esses links. Então eu vou lá no meu CSS, vou chamar primeiro a UL, depois as LI e depois o A, que são os links. Tranquilo, pessoal? Então tem que chamar na ordem, ó. Preciso chamar na ordem. Eu tenho que chamar. Esse A aqui, ele está onde? Ele está perdido? Ele está não. Ele está dentro de quem? Esse A está dentro de LI. Então tem que chamar LI para poder chamar o A. A UL. O LI está dentro de quem? Da UL. Então tem que chamar o L para poder chamar LI. Então tem que ir chamando de um por um. Tem que chamar o L, depois a LI e depois o A, para poder personalizar. Tranquilo? Então eu vou vir aqui. A primeira coisa que eu vou dar é uma distância. Olha só, se você ver aqui, ó, está muito colado. Início está colado em quem somos está colado em serviço está colado em contato. Então eu quero aumentar isso aí, eu quero aumentar esse espaço. E como é que eu aumento o espaço? Mais uma vez usando o padding. O padding ele vai dar um espaço acima, do lado, à esquerda e à direita. Então nós vamos lá no meu CSS e mais uma vez eu não vou usar o pad left de um por um, eu vou colocar só o próprio padding. E eu vou dizer que ele vai ter 2 pixels por 10 pixels. Pronto. Vou salvar. Se eu vier aqui, automaticamente ele já deu para mim aqui, ó, né, um espacinho e deixou mais bonitinho. Show de bola, né? Então eu vou juntar todos esses itens que eu acabei de separar em um bloco, né? Vou juntar esses 4 componentes aqui, ó, né, que eu acabei de separar em um bloco para ficar melhor quando a página for renderizada, eles ficarem em um bloco. Então eu vou colocar display, eu vou colocar inline, bloco. Pronto, eu coloquei tudo no bloco. Vou salvar, vou vir aqui, apertar F5 e aí já... Veja que não teve muita diferença, ele deu só um espacinho acima e tudo, mas aí foi configurado para ficar em bloco. Vou dar um background color, nesse cara. Background color e vou colocar a mesma corzinha aqui de cima.
Vou salvar. Vou vir aqui dar F5. Tranquilo. Agora eu vou colocar uma cor para o texto. Uma cor para o texto. Color. E vou dar essa cor aqui, ó. Asterisco 333. Vou salvar para ver como é que está ficando. F5. E quando eu passo o mouse, ó. Certo? Então vamos lá. Agora o nosso próximo passo, nós vamos tirar esse sublinhado que está deixando o meu menu feio. Esse sublinhado abaixo do texto. Eu vou tirar esse sublinhado. Então tem um comando que faz isso, que eu não coloquei naquela lista de comandos aqui que eu estou para vocês, mas eu vou colocar e passar para vocês. Esse comando que faz isso, esse atributo que faz isso, é o text decorate. E eu no text decorate vou setar ele como none, que não vai ter nada. Então no text decorate não vai ter nada no sublinhado lá. Vou vir aqui, apertar F5 e veja que o sublinhado sumiu. Vou colocar uma borda nesse cara só para ficar bonitinho. Uma borda abaixo, border button. Vou colocar uma borda de 3 pixels abaixo. Essa borda vai ter 3 pixels. Ela vai ser sólida. E vai ter a mesma cor lá de cima. Vamos ver como é que está. Show de bola. Então veja que apareceu a borda aqui. O menu já ficou bonitinho. Tranquilo, pessoal? Então, vou passar uma atividade para vocês na próxima aula. Essa atividade não vai se referir, não vai ser para você desenvolver como a atividade da aula passada, vai ser para você responder perguntas, certo? Perguntas e respostas sobre esses atributos do CSS, entre outros. Vou disponibilizar uma lista no Google Class para vocês e também no aplicativo do WhatsApp, para vocês estarem estudando essa lista e responder as atividades. No entanto, quem quiser se aventurar e personalizar os menus que vocês fizeram da aula passada, quem quiser e deve, né, para poder praticar, o estágio está chegando. Quem for estagiar nessa área vai precisar desse conhecimento e quem não vai estagiar na área também vai precisar do conhecimento de qualquer forma. Então, o foco da próxima aula será a resolução das atividades. Na outra aula, a gente vai voltar de qualquer forma para personalizar esses caras aqui, certo? Com CSS. Então, boa tarde a todos, boa aula, faça anotações no caderno. Tchau.